bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Pod Itaú e viemos aqui entrevistar uma aluna, Laura Santana, e um professor, Gustavo Jordão, sobre os novos métodos de ensino médio. Então, Laura, se apresente um pouco, diga da sua história aqui na escola, como foi. Então, eu estudo na escola desde o primeiro aninho, nunca mudei de escola, sempre foi aqui na Normélio. E a minha experiência com a escola, com os professores, com os diretores que já passaram, sempre foi boa. E eu pretendo me formar aqui também, pretendo ficar até o terceirão. Estou no segundo ano 2 do ensino médio. E o professor? Eu sou o professor Gustavo, eu dou aula aqui desde 2022. Comecei a dar aula, na realidade, no ano de 2022, então estou aqui na escola ainda nesse período. Sou formado em filosofia e esse ano concluí o mestrado em educação, né? Onde falei justamente também do novo ensino médio. Olha só, que legal, né? Que legal. Certo. Então vamos começar com umas perguntinhas para a Laura, certo? Certo. As perguntinhas. Como você se sente em relação às novas modalidades de ensino médio oferecidas? Então, eu estou vivendo, né? Não só eu, como todo mundo que está no ensino médio está vivenciando isso desde o ano passado, porque eu estou no segundo ano. Então, a minha experiência, como está sendo, estou vivendo... Assim, na verdade, ano passado foi pior. Eu achei bem ruim, porque a gente tinha que estudar o dia todo e foi uma mudança, pelo menos na minha rotina, foi bem ruim, acredito que na de todo mundo. Mas esse ano a gente está estudando só na parte da manhã, por mais que agora tenha mais matérias, tem o Classroom que tem um monte de atividades, os professores botam, né? Mas no final, assim, tá dando tudo certo, eu acho que todo mundo já se acostumou, mas o primeiro ano foi realmente bem difícil, até a gente se acostumar com todas as matérias, porque tem matérias novas, né? Tem professores novos também, uns professores que às vezes nem se formaram ainda, mas tem isso, e eu acredito que agora já tá melhor. E sobre as matérias eletivas, assim, tu acha que tem oportunidade de escolher mesmo? Então, a gente no começo do ano, tanto no ano passado como nesse ano, a gente teve a oportunidade, né, de escolher as matérias que a gente ia querer durante 6 meses, né, no semestre. Por mais que a gente escolheu uma matéria e a que a gente escolheu a gente está tendo agora, eu não acho uma coisa muito útil, porque tanto em faculdade como no Enem, né, no vestibular, que muita gente quer fazer, eu acho que não seja tão útil, assim, na minha opinião, né? Cada um tem sua forma de ver, mas, assim, na minha opinião, não é tão útil. Inclusive, o projeto de vida que a gente tem, eu acho que no lugar do projeto de vida poderia ter outras, né, que realmente iriam cair no Enem, talvez até algo bem difícil, mas um cursinho de Enem, assim, que não precisasse, né, ser pago, enfim, para quem não tem condições de pagar. Curso pré-vestibular. Eu acho que seria bem útil, mais útil do que as matérias que está tendo hoje em dia, assim, pra gente. De que maneira o novo ensino médio está influenciando, assim, nas suas escolhas de trabalho, de acadêmicas? Assim, escolha de trabalho nenhuma. Assim, como eu disse, as matérias não são uma coisa tão fluente, assim, umas coisas que vão influenciar muito, tanto na minha vida como de todo mundo, porque matérias, assim... Não é algo relacionado a português, a matemática, não é algo assim relacionado a coisas que vai cair no Enem, como eu falei, né? Então eu acho que não tá influenciando nada, assim, em questão do que eu tô pensando, né, para seguir no futuro. Como você percebe o papel dos professores na implementação dessas? Acredito que os professores estão se esforçando bastante, porque acredito que tanto pra gente como pra eles foi algo novo também, foi algo de surpresa, né, que veio. Eu acho que esse ano eles já estão se acostumando, mas ano passado foi bem ruim para nós, para os professores. Mas acredito que para eles tá tudo certo. Tá tudo certo, tá professor? Bom. Não tá bom. Não tá tudo certo. Mas eu, assim, a única crítica que eu tenho, não crítica, mas é que os professores, na verdade, as matérias que tem, os professores não são qualificados nessa matéria. Tipo, projeto de vida, a gente tem uma professora que não é formada nessa matéria, né? Ela é de artes, na verdade. Então, não é algo que ela seja formada, que ela entenda. E acaba que isso não muda, não vai influenciar nada na nossa escolha para vestibular, para alguma coisa que seja, né, para o nosso conhecimento. Então, se fosse algum professor, às vezes, que fosse qualificado para aquela matéria, eu acho que seria melhor. Se tivesse que fazer, assim, uma melhoria agora nesse novo ensino médio, assim...
acredito que mudar as matérias que tem pra gente escolher, sabe? Que, tipo assim, as opções que a gente tem, acredito que botar alguma coisa mais útil que seja pra gente. Pra conseguir, né, uma carreira, alguma coisa. Acho que tem muita coisa mais útil do que as matérias que estão tendo, né, agora. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada, Laura. Agora a gente vai perguntar pro professor Gustavo. Como você tem se preparado para implementar as mudanças no currículo do ensino médio? Então, na realidade, o novo ensino médio, a mudança ela é nacional, né? Ela começa com a construção de uma base nacional comum curricular, que é a BNCC, que a gente conhece. Sim. E os estados, eles acabaram se adequando a essa legislação nacional, né? Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem o currículo base do território catarinense, que é onde está todas ali as competências, né? Que tem que se desenvolver, os conteúdos. A minha área, particularmente a filosofia, né, ela tem uma dificuldade, assim, até histórica no Brasil de se firmar. Então, existe um debate muito presente até hoje como é que deve funcionar um ano letivo em filosofia, por exemplo, né? Se trabalha a história da filosofia ou conceitos filosóficos. Então, eu acredito que essa preparação, né, pelo que o novo ensino médio propõe, tem que ter uma certa base, né, em cima desse currículo base do território catarinense, mas também os conteúdos históricos assim da filosofia mesmo, né? Muito material didático que vem da formação, né, na graduação, e a gente vai adaptando recursos assim realmente para tentar implementar alguma coisa interessante, né, para os alunos. Sim. É que a matéria de filosofia ela já vem assim bem desvalorizada, né? Isso, e ainda Santa Catarina tem uma particularidade que ela é um pouco feliz, porque como eu mencionei ali a questão da BNCC, né? Eles retiraram a obrigatoriedade de muitas disciplinas, né? E a filosofia, a partir da nova lei, ela é entendida enquanto estudos e práticas a nível nacional. Então, por exemplo, em algum outro estado que não seja Santa Catarina, a filosofia poderia ser retirada do currículo, e porque se entende que estudos de filosofia podem acontecer na disciplina de história, por exemplo. Quando se traz um tema de iluminismo e fala sobre algum filósofo, está tendo estudos de filosofia. Algum debate na aula de sociologia, uma prática. Né? Isso, mas isso assim, já na época da ditadura militar, por exemplo, também foi retirado do currículo, né? E depois acabou retornando em 2008, e daí quando se firmou, agora na lei de novo tira, né? Por que em Santa Catarina é obrigatório? Porque o currículo base, ele acredita na flexibilidade das disciplinas. Então se coloca realmente ali que tem que trabalhar junto os componentes curriculares, só porque o próprio currículo ele garante que ainda as disciplinas, né, tem um lugar garantido, e daí a filosofia continua enquanto disciplina, mas no restante do país, por exemplo, tem lugares que nem possuem a filosofia enquanto grade curricular, né? E é interessante porque a Laura traz essa questão das eletivas que não traz muito uma preparação talvez para o trabalho como a lei propõe, o novo ensino médio propõe, né? E também não é um tema de Enem, então acaba que é uma disciplina que substitui, né, disciplinas que historicamente buscam o seu lugar, né? Eu digo da filosofia por ser minha área, mas ano passado, por exemplo, uma turma de segundo ano do ensino médio noturno tinha uma aula de matemática por semana, né? Nossa. Então é pouquíssimo. E daí agora vem o Classroom, né, para substituir o quarto ano, por exemplo, para diminuir a carga horária e o tempo integral na escola, só porque é uma semana para fazer uma atividade, né? Então é considerado uma aula, mas numa questão prática você tem uma tarefa ali para fazer, né? Uma tarefa. Uma atividade de casa. Isso aí já existia antes, e a gente passava na sala, né? Então substitui o tempo de aula, né? Então isso, infelizmente, assim, representa, eu acredito, um retrocesso, né? Quando se fala em novo ensino médio, pelo menos no meu ver, eu entendo uma reforma geral da educação, né? Que comece pela formação de professores, para ter professores qualificados, né? Uma reforma de infraestrutura, para ter uma escola qualificada, né? Com salas de aula adequadas, né? Com ambientes realmente de aprendizagem, né? Mas hoje se fala em novo ensino médio no país, mas é uma mudança curricular, né? Então se troca uma disciplina, tira uma disciplina, coloca outra, ou substitui o nome de uma disciplina, e agora parece que é algo novo, né? Mas parece renovamos agora, né? Renovaram sociologia, agora é projeto de vida. Algo parecido assim, né? E daí, claro, tudo em nome de uma flexibilidade, uma autonomia do aluno, né? Só porque eu sinceramente não sei se nesses moldes é possível, né, fortalecer uma autonomia. E é interessante, porque esse é o olhar de alguém que estuda realmente os documentos e quem está no lado de professor, né? E quando a Laura começou a falar sobre o novo ensino médio, eu fiquei pensando, preocupado, né, se talvez fosse diferente. Mas pelo que eu noto, assim, até pela fala da Laura, que a gente está sentindo a mesma realidade, né?
Essa questão do próprio esvaziamento curricular, apesar da falta diferença de infraestrutura. professor, de ser professor e aluno, eu acredito que os dois estejam sentindo a mesma coisa, né? A gente está no mesmo cenário, assim, né? Aquele vazio, né? Que as pessoas meio que não sabem o que estão fazendo ali. Não existe uma... É porque, na realidade, né, em 2016 já foi aprovado um projeto de lei, né, a nível nacional também, que congelou os gastos públicos em educação. Então, com esse congelamento, né, dos gastos, seria até difícil manter o ensino médio como estava. E o Brasil acabou fazendo uma nova proposta de ensino médio que requer realmente muito laboratório, que requer a preparação de professores, que requer uma infraestrutura melhor, só porque o mesmo país ele barrou os investimentos em educação. Então, como é que tu cria um projeto novo sem dinheiro, né? Então, acaba que se cria muitas disciplinas, assim, baratas, né? Aqui em Santa Catarina, a gente ainda está num lugar bom, assim, né? Por mais que não seja o ideal, mas ainda assim a gente busca ter realmente aulas ou conteúdos ou algo do tipo. Mas se a gente fizer uma busca, por exemplo, na internet, a gente vai ver que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, assim, tem escolas ensinando a como fazer brigadeiro, né? E aí como jogar RPG. Jogar RPG, né? E isso daí está substituindo uma disciplina de matemática, por exemplo, português, filosofia, história, química, né? Então é até bizarro quando a gente começa a imaginar, tipo assim, uma carga horária, né? Um horário escolar. A primeira aula é química, a segunda é como fazer brigadeiro, né? A terceira é filosofia, a quarta é RPG, né? Tipo assim, fica um negócio... Por quê? Porque é barato, né? É barato e não precisa de alguém com uma formação muito ampla para ensinar isso daí, né? E acaba que os professores mesmos, eles acabam se adequando a própria falsa ideia de escolha, né, de uma disciplina, porque realmente os alunos escolhem, mas eles escolhem a partir de opções dadas pela escola, né? Então, até que ponto aquele catálogo absurdo que tem de disciplinas, ele realmente é uma oportunidade, né? Não abrange realmente o que o aluno quer. E o que precisa muitas vezes, né? Então é um cenário um pouquinho complicado, assim. Mas a gente, enquanto professor, tenta realmente preparar uma aula boa, né? E a gente não existe a possibilidade também de boicote, né? É uma legislação que a gente está aqui para seguir, né? É um ambiente que a gente realmente está vivendo. Então, o nosso papel enquanto professor, eu imagino, apesar de todas essas adversidades, tentar fazer uma aula boa, né? Usar realmente... Eu, ano passado, lecionei trilha. E esse ano eu estou lecionando eletiva. Não é algo que eu concorde muito, para ser bem sincero. Mas eu imagino que em vez de ficar no meu canto, na filosofia, realmente criticando essa carga curricular, eu pensei em realmente pegar uma eletiva, pegar uma trilha e tentar fazer a diferença em sala de aula com os alunos também, né? Então tentar fazer realmente um ensino significativo, que é onde entra o papel do professor, né? Em preparar uma aula boa mesmo em certas limitações. O professor pegou trilha de... Ano passado foi de tecnologias digitais e a internet como espaço social, né? Daí foi lá na outra escola, né? Aqui não foi. Aqui na Norvelli foi só com a filosofia mesmo. E esse ano daí a eletiva de pesquisa de campo, né? As trilhas foi o que mudou, né? Vocês não têm mais trilhas de aprofundamento, né? Que agora tem o Classroom. Daí são aprofundamentos nas áreas do conhecimento, né? Mas são aprofundamentos muito gerais, né? Específicos, assim. Bom, a gente ia perguntar sobre os principais desafios com a mudança, os principais, assim, com a diminuição da carga horária, né? Isso, na realidade, a gente trabalha na escola e é muito complicado porque quando a carga horária diminui, a gente precisa muitas vezes manter uma certa carga horária, porque é o nosso trabalho, então a gente recebe, tem que sobreviver a partir do dinheiro que vem das aulas, né? Então, se reduz a carga horária na escola, naturalmente a gente acaba tendo que pegar aulas em mais escolas, né? Então, ano passado, por exemplo, eu lecionei em 3 escolas. E é muito complicado, assim, porque cada escola tem uma forma de trabalhar, então a gente precisa realmente estar se locomovendo muito, né? E às vezes faltando em um evento importante numa escola, porque tu tá lecionando em outra, porque dá choque de horário, né? Então a diminuição da carga horária ela é muito complicada, assim, porque sobrecarrega muito. Porque uma coisa é ter 10 aulas com 5 turmas, né? E outra coisa é ter 10 aulas com 10 turmas. São 10 diários para preencher, são o dobro de alunos para conhecer. 10 vezes mais gasolina no carro. Vai metade do salário para pagar gasolina, né? Isso, para se locomover. Então, realmente, eu acho que a diminuição da carga horária, sim, tá muito presente. E até eu diria, assim, uma dificuldade que eu sinto particularmente é a ausência de material didático, assim mesmo, né? Para as trilhas, para as eletivas, existe até um norte, assim, no documento oficial, mas são muitas sugestões, assim, mas algo realmente palpável, né? Um material didático, um livro didático com muito conteúdo, assim, para trabalhar também não existe mais, né? Antes se tinha um livro muito grande, assim, de uma disciplina, agora se tem livros pequenos de áreas.
Então eu confesso que eu peguei livros da área de humanas para ver o que tinha de filosofia e não encontrei nada. Então, né, muito diferente de um livro que eu tinha quando eu estudava, por exemplo, né? De um livro grande, com muito conteúdo de filosofia, para selecionado no ensino médio inteiro. Daí o professor ficava migrando às vezes, né? Porque eram os 3 anos. Então, a falta de material didático, a diminuição da carga horária e tudo isso eu acho que é bem prejudicial. Foi visto mesmo os livros de humanas, que a gente foi trabalhado em artes. E é realmente assim, um livro de humanas e todas as matérias ali juntas. E minúsculo, né? Minúsculo, dá de ler numa tarde, se Deus quiser. Uma bem tarde. pequenininha. E é para um ano letivo inteiro, né? Então é muita... E como você percebe o impacto das novas modalidades? Na motivação e no desempenho dos alunos. Eu acho interessante porque parece que surgiu, pelo menos na minha visão, assim, um efeito reverso, né? Porque eu até mencionei antes, né, que está muito presente nos documentos norteadores, assim, a questão do protagonismo, né, a questão de deixar o aluno, né, ser protagonista, né, ou um conceito que está muito em alta hoje, né, que é o da gestão de si, o empreender, né, empreendedor de si, competência socioemocional, aprender a lidar com o mundo de adversidade, né, então parece que é tudo realmente para motivar e preparar o aluno para viver num mundo que não é fácil, né, é uma realidade difícil, a gente tem que se preparar para isso. Só porque ano passado eu via que o contraturno, as aulas eram muito ruins, assim, né? Eu lecionava as 2 últimas aulas de um dia que era período integral e os alunos, eles realmente estavam, se era para ser protagonistas, não estavam sendo, né? Tava se era para ser dormindo, motivados, não estavam. Às vezes algum aluno dormia e eu tinha dó de acordar, porque realmente o dia inteiro na escola, né? A gente somos os alunos que dormiam, né? E é complicado, porque me parece ter uma confusão, né? Porque quando a gente fala em educação integral, a gente não precisa necessariamente estar o tempo todo na escola. Eu sou um defensor da escola e eu acredito que quanto mais tempo a gente passa aqui, melhor. Só porque tem que ser um tempo pensado, né? Então, como é que a gente vai manter um adolescente hoje na escola o dia inteiro, manhã e tarde? O que vai ser feito? Vai ficar dentro de uma sala de aula, tipo, o dia inteiro escutando um professor falar, como sempre falou, da mesma forma? Mas é que tem a inovação no novo ensino médio, mas daí é uma inovação sem estrutura, porque a escola não mudou, né? Continua a mesma escola, a gente só aumentou o tempo que fica aqui. Então, eu acredito que o pior de não ter, talvez, melhorado é o fato de ter piorado, inclusive, né? Os alunos, né? A motivação e a forma como vem a escola, assim, acaba né? sendo muito cansativo. Muito cansativo, desgastante. Né? E aumenta a carga horária e, por exemplo, alunos que precisam muitas vezes trabalhar, porque a condição de uma escola pública, a gente sabe que tem alunos que passam dificuldade e precisam trabalhar e não podiam pegar um emprego porque tinha um período a mais na escola, né, no contraturno. Ou às vezes pegava o emprego e faltava aquele contraturno inteiro e depois acabava reprovando por falta, né? Então é um cenário bem complexo, assim. Ainda ano passado, quem escolhesse estudar à noite teria que ter mais um ano estudando na escola. Eu me formei em filosofia na faculdade com 21 anos. Eu terminei a graduação. Eu me formei no ensino médio com 17 e terminei a graduação com 21. E com esses 4 anos e com o 9º ano agora implementado, um aluno ele terminaria o ensino médio com 19 no noturno. Nossa. Então é um retrocesso grande, assim, né? Porque com 2 anos depois... Bom, e se o aluno rodar ainda, ele não tem mais aquela mesma motivação, né? Não. Porque ele pensa, poxa, eu vou sair da escola com 20 anos. E a gente sabe, por exemplo, depois que o aluno tem 18 anos, ele pode ir para um SEJ e se formar lá em 1 ano. Mesmo que esteja no 2º ano, talvez. Então, como é que ele vai... Quem é que muitas vezes vai escolher ficar 4 anos estudando, sendo que ele pode estudar 2 anos a menos e trabalhar mais rápido, né? Então, é uma forma de, ironicamente, né, esvaziar a escola. É uma promessa de melhoria, mas tu acaba fazendo com que os alunos saiam. Né? Que saiam. E que, assim, tenham menos interesse realmente pelo estudo, né? Menos interesses. Bom, então é isso, né? Nosso podcast. A gente termina aqui. A Laura já foi. A Laura já foi faz tempo. Nós estamos aqui com o professor. Professor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por ter participado. Agora a gente vai postar lá. Todas as pessoas do mundo inteiro vão ver. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade por lembrar de mim também, né? Para entrevistar é sempre uma alegria participar assim e estar compartilhando um pouquinho do que a gente está estudando e desenvolvendo e vivendo também na sala de aula, né? Obrigadão pela oportunidade.
Então tá, muito obrigada. Se encerra aqui então o Pod da Um.